calma. Ah, já tá ao vivo? Eita. Posso? Pode. Estamos de volta, pessoal. Primeiro, antes de dar o call, agradecer mais uma vez o convite da Diretoria Regional do Sudeste e do IBD, por consequência. Agradecer também a quem ajudou comigo, a Vitória, a Lara, a Naju, o JP. Foi uma call complicada, a gente teve algumas divergências iniciais, tivemos que ir comparativa por comparativa, mas no final, felizmente, chegamos a um consenso para ver aí qual seria a melhor alternativa num conflito entre a humanidade e uma eventual força alienígena. Vamos lá. Em primeiro lugar ficou a dupla de São Paulo, a primeira oposição. Em segundo lugar ficou o primeiro governo de Minas Gerais. Em terceiro lugar ficou o segundo governo do Espírito Santo. E em quarto lugar, a segunda oposição do Rio de Janeiro. Explicando por comparativa quais foram os pontos decisivos para gerar o convencimento na mesa de forma unânime. Vamos lá. Começando pelas segundas casas. A gente primeiro teve uma dificuldade em conceber a contribuição mais clara do caso do Leonardo e do Jorginho. Foi um entendimento... Primeiro, a gente precisou estabelecer, dentro da interpretação do caso da oposição, quem de fato tinha concluído, em primeiro lugar, que a aniquilação da humanidade, uma vez que você atacasse, se tornaria inevitável, uma vez que o conflito era escalável. A gente até chegou a entender que o Leonardo e o Jorginho apresentaram uma conclusão mais clara sobre isso, que de fato, olha, uma vez que você inicia o conflito e aceitando como o debate aceitou que nós estamos numa situação de desvantagem tecnológica, é natural que você tenha encaminhado a humanidade para um fim praticamente certo. E considerando ainda mais os fatos de que era pouco provável que o ser humano ele conseguisse se reorganizar para um ataque futuro, tanto em tempo hábil quanto em tecnologia a ser desenvolvida para equiparar essa relação. Só que dentro desse clash específico de contribuição argumentativa, a gente enxergou que a primeira oposição ela tinha dado as contribuições mais claras para tornar esse raciocínio possível, tanto de explorar o quanto esses ataques geram destruição em massa e da potencialidade da escalada do conflito e como era importante você preservar a iniciativa de ataque. No caso daqueles alienígenas e vocês me perdoem, às vezes eu vou falar pessoas, mas eu estou querendo me referir aos aliens, tá? Não confundam com a humanidade. Mas no caso daqueles alienígenas, eles eventualmente terem uma posição neutra, às vezes nem precisa ser benéfica, mas existem 3 possibilidades, neutro, benéfico e maléfico, e nessas duas outras que não são maléficos, a iniciativa de ataque geraria uma reação em pessoas que nem sempre estão interessadas naquilo. E essa escalada de conflito, naturalmente, levaria a uma impossibilidade de defesa suficiente para parar essa reação futura. E além disso, eles falam de uma forma mais concreta sobre o custo de oportunidade, como você pode se beneficiar desse aprendizado, principalmente pelo fato de você estar tendo contato com uma tecnologia que é completamente nova e que faz parte do desejo da sociedade. Então, já tinha sido bem claro essa questão da curiosidade abstrata, na questão do desejo humano de conhecer o externo, enfim, o exterior, mas também científica, do ponto de vista de quanto... Assim, acrescentando um pouco, você poderia fazer uma engenharia reversa, digamos assim, para poder alcançar esses objetivos que há tanto tempo são buscados. E embora o Leonardo e o Jorginho eles trabalhem também nessa ação instintiva de autodefesa e também nessa questão de curiosidade, como é importante você absorver o conhecimento e não perder essa oportunidade que é basicamente única, eu sinto falta, e não só eu, mas a mesa como um todo, de uma contribuição que de fato faça a diferenciação. Não ajudou o fato do IP também não ter feito essa diferenciação muito clara, mas, como eu expliquei, a gente entende que acaba sendo um caso derivativo que faz com que a segunda oposição perca para a primeira oposição. Na comparativa com o segundo governo, com os governos como um todo, né, para ficar mais fácil, a gente precisava que a segunda oposição apresentasse respostas para as ideias principais do primeiro governo e do segundo governo, que são, primeiro, a incerteza, então, de qual era o cenário mais provável, e os governos muito claramente tentavam vender para a mesa a ideia de que você claramente estava numa situação em que o ataque ele era muito mais provável do que uma abordagem pacífica, seja pela abordagem mais principológica da Malau, de que eles não, eventualmente, mesmo que tivessem boas intenções, não possuiriam conceitos morais, éticos, iguais aos dos humanos, e não, mesmo os benefícios que eles
poderiam gerar para a gente não seriam necessariamente bons para nós e que nós naturalmente estaríamos numa situação de desvantagem, mas não só isso, no desequilíbrio tecnológico, quanto da própria postura que essas pessoas, esses alienígenas, eles apresentaram, que foi a ideia do segundo governo, no sentido de que a própria ideia de frota representa um ataque ou uma intenção colonizatória. Então a gente precisava que vocês mitigassem de alguma forma isso, mas não só isso, que a escalada do conflito ela não fosse potencialmente danosa para que a gente fugisse dessa possibilidade de ataque inicial que teria um potencial destrutivo muito alto. Ao contrário das ideias que já foram apresentadas, vocês também não conseguiram chegar a uma resposta clara para esses dois pontos. No caso de vocês, existe uma construção que tenta mitigar isso com a questão da histeria coletiva, de que você precisa evitar o perigo e que é muito mais fácil você contornar a situação tendo uma abordagem diplomática inicial para que depois você gerencie a situação, mas isso depende das premissas que também já tinham sido criadas pela primeira posição, de que você ainda teria condições de combater aquele mal, caso ele resolvesse atacar, em tempo hábil, enfim, jogando com o conceito da moção de que a chance é considerável, mas não definitiva, e que se existe uma probabilidade alta, você perde um pouco dessa probabilidade, mas no fim das contas você ainda tem como manejar uma eventual reação, ainda que tardia, para controlar a situação, o que te dá uma chance pequena de negociar na diplomacia ali. Só que essa resposta ela não acrescenta nenhuma análise que não já tivesse sido mostrada no debate, por isso fica difícil acreditar como resposta para vocês. Os outros pontos como eu falei, de ação instintiva de autodefesa, de que é uma reação natural, que eles precisam respeitar, acabam ficando com, assim, muito próximos ou empatados com a própria questão de legítima defesa, enfim, de reação prévia e de medo do perigo, e como vocês também não têm um raciocínio muito claro para quebrar esse conceito de probabilidade que é forte nos dois governos, a gente entende que vocês também ficam atrás dessas comparativas. Partindo para a comparativa dos governos agora, para decidir quem ficou em terceiro lugar e segundo lugar, respectivamente. A primeira dúvida que a gente teve foi de contextualização. Então, uma vez que eu já esclareci para vocês que as duas bancárias elas trabalhavam numa perspectiva muito clara de probabilidade, quem é que tinha mostrado a maior probabilidade de fato, os aliens serem beligerantes? De um lado, o primeiro governo traz os pontos que eu falei, principalmente mesmo no cenário benéfico, de boas intenções dos aliens, eles naturalmente não possuem o mesmo desenvolvimento que a gente no sentido moral, ético, de princípios, e o conceito de bem para eles pode significar algo potencialmente lesivo para nós, e aí até é um caso meio Thanos, né? Então, tipo assim, olha, o Thanos, na cabeça dele, ele tá fazendo o bem, né? Só que, na verdade, ele tá matando todo mundo, e para isso faz todo sentido na cabeça dele, mas não elimina o fato de que as pessoas estão morrendo. E aí mais ou menos esse conceito que eles querem trazer sem usar especificamente o exemplo do Thanos. E o segundo governo tenta provar a beligerância daqueles aliens pela questão da frota. Enfim, olha, se você quisesse demonstrar algo pacífico, um contato pacífico, você mandaria menos pessoas, só um representante, etc. Você não viria com uma frota, porque a frota ela representa uma demonstração de força. E essa demonstração de força, ela consequentemente tem que gerar uma reação do ser humano. Se eles vão demonstrar força, a gente vai demonstrar também pelo nosso ataque. E aí enfrentamos as consequências. No fim das contas, ainda que exista uma certa preferência da mesa pela contextualização do primeiro governo, a gente até consegue considerar que, no fim das contas, é bem parecido. Então, as bancadas escolhem caminhos diferentes para concordar que existe uma tendência ao ataque maior do que a questão do que a questão boa, né? Existe uma tendência maior a eles gerarem o mal pra gente, seja atacando ou não, do que deles gerarem algum benefício. Mas, se a gente analisar o resto da construção argumentativa, a gente percebe que o segundo governo ele se prendeu um pouco nessa análise de que só a apresentação beligerante do alienígena justificaria esse ataque. E a gente percebe que, em contrapartida, o primeiro governo, embora compre alguns ônus muito parecidos com o segundo governo, de que, olha, a gente atacando potencialmente pode gerar um efeito reativo
nessa sociedade alienígena. E caso eles venham atacar, a gente tem algumas alternativas para poder evitar que esse dano ele seja maior ou que eventualmente a gente tenha alguma chance nesse conflito futuro. Exemplos, a gente pode estudar os destroços daquele conflito para aprender mais sobre tecnologia. A gente, por exemplo, vai ter um estímulo de avanço para que a sociedade entenda que a segurança mundial já foi colocada em risco, o que vai incentivar melhorias técnicas nessa área de defesa intergaláctica, vamos dizer assim, e que, no caso dos alienígenas voltarem no efeito reativo, a gente vai ter muito mais conhecimento e muito mais preparo e muito mais investimento para enfrentar esse conflito futuro e, eventualmente, ter mais chances de sobreviver nesse segundo ataque, enquanto o segundo governo aceita os mesmos ônus de que essa iniciativa de conflito vai gerar uma escalada naturalmente e que existe um cenário em que eles voltam para nos atacar. Eles tentam mitigar isso da mesma forma que o primeiro governo faz, de que, olha, se eles forem bonzinhos mesmo, eles não necessariamente vão nos atacar de novo, eles vão entender que foi uma reação natural e que da próxima vez eles vão fazer uma abordagem mais soft, digamos assim, o que não é tão plausível assim, mas as duas bancadas utilizaram, então fica por isso mesmo. Mas, no fim das contas, faltou essa garantia pra gente de que, de fato, uma vez que esse ataque ele nos gera uma probabilidade maior de um ataque futuro em resposta desses alienígenas, e considerando que existe uma discrepância de tecnologia que precisa ser superada nesse gap entre os dois ataques, a gente entende que o primeiro governo ele acaba nos dando mais garantias, ainda que no campo da plausibilidade não fique tão bem desenvolvido assim, mas pelo menos ele enfrenta um número maior de cenários para que as probabilidades do debate que são desenvolvidas em decorrência da ação do governo proposta pela moção, ela seja mitigada ou enfrentada. E, nesse sentido, essa foi a principal linha que foi utilizada para diferenciar os governos. Tá? E aí, no comparativo do segundo governo com a primeira oposição, a gente tem que, e aí eu vou ter que adiantar um pouco também do caso da primeira oposição, e depois vocês vão ficar entendendo mais fácil por que a primeira oposição leva. A gente tem que ter algumas respostas principais para essas questões mais centrais do governo. Primeiro, existe um ganho claro em você estudar aquelas civilizações, estabelecer algum contato de aprendizado, existe um custo de oportunidade aí que está sendo perdido e que precisa ser resolvido de alguma forma. Então, ok, você vai atacar, naturalmente você não vai negociar com aquelas pessoas, você vai perder a oportunidade de aprender com elas, enfim, de estudar tecnologia, e ainda que isso possa ser em parte mitigado pelo estudo de destroços, fica claro que não é a mesma coisa. Você naturalmente ganharia mais no cenário de contato pacífico com aquelas pessoas compartilhando voluntariamente a tecnologia, principalmente considerando que é algo que a humanidade tenta fazer e não consegue, e ainda está muito longe de conseguir, que é uma viagem interplanetária, enfim, estabelecer contato, saber que outras civilizações existem, como elas funcionam, etc. Mas, não só isso, os próprios danos do conflito e como a tecnologia superior ela conseguiria ser superada por esse intervalo, como eu falei, né? Você preservar a iniciativa de ataque, enfim, sabendo que existe uma diferença tecnológica clara, e principalmente quando a primeira oposição fala que, olha, eles conseguiram localizar a gente, eles têm uma tecnologia superior, durante todo esse tempo, eles se aproximaram, e mesmo com todos os conceitos apresentados, não foi possível ainda a gente prever o ataque antes de que eles estivessem numa distância suficiente para se tornar um perigo iminente, então é natural que eles tenham uma vantagem muito grande sobre a gente. E a gente precisa que o segundo governo, especialmente falando depois da primeira oposição, apresente respostas claras para esses pontos, tanto para o custo de oportunidade, quanto para a questão do ataque futuro. E, pelos mesmos motivos que o segundo governo acaba perdendo do primeiro governo, que é a falta de desenvolvimento sobre esses pontos, como eles também são essenciais para responder os casos centrais da primeira oposição, acaba que nessa comparativa vocês também ficam na desvantagem. E para fechar o debate, as primeiras casas, né, para decidir os vencedores, fazendo a leitura do caso da primeira posição, mais uma vez, existe esse custo de oportunidade de você saber que os aliens têm uma tecnologia para viagem interplanetária, que é uma quantidade imensa de tecnologia, imensurável, enfim, você não tem como conseguir isso de outra forma, e que acaba sendo a única chance de você estabelecer um contato plausível num curto espaço de tempo com outras civilizações, já que você não tem a tecnologia para voltar. Vamos supor que aquelas pessoas vão embora com aquele ataque e nunca mais voltem, a gente muito dificilmente vai ter como acessar aquela civilização por um caminho reverso sem ter a tecnologia estudada.
E aí, nesse ponto da tecnologia, o que o primeiro governo tenta apresentar como resposta, seja prévia, seja posterior, primeiro, a questão do estudo dos destroços e também a questão física, enfim, de como você tem uma tecnologia avançada de estudo do cosmos que te possibilitaria adquirir informações mesmo sem um compartilhamento de tecnologia tão severo. A primeira posição mitiga isso falando do cenário de guerras, falando que mesmo você estudando destroços, claramente não é a mesma coisa, e isso é uma ideia muito fácil para a mesa, falando que ataques de grande escala, como naturalmente seria um ataque que dizimaria essa força alienígena, se tem essa força suficiente para destruí-la, naturalmente geraria danos muito fortes que também impactariam na tecnologia, então é natural que você perdesse muita informação nesse processo. Então, ainda que o aprendizado ele houvesse em alguma medida, ele não seria suficiente para superar esse custo de oportunidade perdido de eventualmente conseguir quebrar essa barreira de desenvolvimento que a sociedade ela busca há tanto tempo, que seria a curiosidade científica e além da curiosidade geral, digamos assim, ampla, que não tem um nome específico, mas eu considerei como curiosidade ampla, que é, olha, o quanto a humanidade está debruçada sobre esse conhecimento do desconhecido e como essa falta esse custo de oportunidade perdido acabaria sendo problemático pela própria ideia de você ter perdido a oportunidade. Mas não só isso. Na questão do conflito, que é o segundo ponto de comparativa direta, a gente compra a ideia, principalmente no discurso do Daniel, da questão do estímulo de avanço que eu falei, mas existe um problema. Eu até entendo, e eu falo como mesa, né? A mesa até entende que a sociedade ela vai gerar esforços para melhorar a condição, mas eu ainda preciso que vocês, enquanto bancada, me provem que é possível que o ser humano ele equipare essa diferença de probabilidade. E aí entra num problema que meio que na argumentação de vocês, não necessariamente vocês aceitaram esse cenário, mas vocês não se preocuparam em diferenciar ou mensurar o quanto essa diferença de tecnologia faria diferença nessa abordagem. No discurso do Daniel acaba ficando até mais claro de que ele reconhece o cenário de que num eventual retorno desses alienígenas para um segundo ataque seria muito problemático porque eles voltariam com muito mais força, eles têm tecnologia, enfim, eles seriam um problema para as pessoas. E ele tenta mitigar isso com um esforço internacional para que a segurança mundial ela seja reforçada. Mas esse reforço, ele seria suficiente para evitar a destruição iminente da humanidade? Acaba ficando uma ideia de que a gente fica preso no cenário de vocês. Uma vez que a gente gerou o conflito, a gente não tem mais alternativas para evitá-lo. E aí, só para não ficar a impressão de que, olha, a gente não tinha como sair desse cenário, porque, enfim, se você considerar que a humanidade é muito inferior a esse ponto, realmente não tinha o que fazer. Não é bem assim. Vocês poderiam mitigar, por exemplo, a questão do custo de oportunidade, falando que, primeiro, não era um custo tão relevante assim, então, olha, a gente está falando de bens essenciais, então, em primeiro lugar, a gente tem a nossa vida, que não pode ser reposta e é essencial, e se a gente não preservá-la, a gente não vai ter nem por que buscar as outras coisas. E do outro lado, a gente está falando de uma oportunidade que, embora seja muito atraente tecnologicamente, ela não é essencial. E aí vocês teriam que desenvolver como a humanidade especificamente não depende dessa evolução e que perder a chance de estabelecer contato com uma civilização exterior seria basicamente irrelevante para o ponto de vista de desenvolvimento. A gente continuaria vivendo muito bem, obrigado, e ficaria por isso mesmo. Mas não só isso, eu acho que faltou um desenvolvimento para além do estudo dos destroços, que vocês acabaram tratando como deficiente, mas que foi mitigado, para mostrar que, de fato, o ser humano ele poderia, de alguma forma, se preparar melhor para o caso do segundo ataque, caso ele ocorresse, que foi o principal cenário que vocês compraram, mas uma resposta melhor para uma possibilidade de evitar esse ataque. Então, vocês também se basearam naquela ideia de que, olha, se eles forem bonzinhos, eles tiverem boas intenções, eles vão entender que a gente só atacou por resposta, legítima defesa, e no próximo ataque eles vão ser de boas. Mas em nenhum momento desenvolveram um conceito mais claro de como esse ataque eventualmente mitigaria um contato futuro beligerante. E que se eles voltassem a atacar, mesmo que a intenção inicial deles fosse maligna, eles, por esse ataque que eles sofreram em primeiro lugar, eles tomariam mais cuidado ou eles tenderiam a, enfim, fazer abordagens mais claras. E aí, com essa falta de respostas, acaba ficando mais claro para a gente que o cenário da primeira oposição é mais plausível por apresentar essa relevância da tecnologia para o desenvolvimento da humanidade e para a continuidade, por mostrar que seria inalcançável de outra forma e que a gente não pode perder isso, essa oportunidade que é once in a lifetime, digamos assim, e mais do que isso, mostrando como os impactos
desse conflito são altamente destrutivos e que existe uma chance óbvia e que não é contestada de que a iniciativa de ataque naturalmente gera beligerância naqueles que eventualmente não tenham esse desejo. Num cenário em que eles são maus, eles também compram o cenário de que a gente vai morrer de qualquer jeito, então se morrer, morreu, mas se a gente não fosse morrer, a gente está perdendo uma oportunidade e pior, está gerando um conflito que eventualmente vai nos levar à extinção. Espero que vocês tenham compreendido, expliquei da forma mais didática possível, passando por todas as comparativas, reforçando, foi uma call unânime, foi um debate muito bom, e aí, novamente, agradeço o convite ao IBD e às pessoas que julgaram comigo. E espero que vocês tenham gostado da educação e quem assistiu também espero que tenha gostado do debate. Muito obrigado.